Bom dia, pessoal. Bom dia, sejam bem-vindos. Mais um dia de live, amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Sejam bem-vindos. Quem tá pela primeira vez aí, coloca a primeira vez pra gente poder ver você, conhecer você. Quem tá aqui pela primeira vez, a gente tá no propósito de oração de 21 dias, amém? E hoje a gente tá em 18º, né, eu acho. 18º, a gente tá na reta final aí. Mas ainda dá tempo de você receber sua bênção, amém? Então, você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Olha, tem bastante gente aí pela primeira vez. Nós vamos orar, vamos ler a palavra, o Senhor vai falar conosco, amém? Você que tem seu pedido de oração, que tem a sua necessidade aí, vamos aproveitar para orar agora. E creia que o Senhor vai agir. Quantos aqui estão crendo que o Senhor vai agir nessa reta final? Que o Senhor tem coisas grandes para fazer no nosso meio. Vamos ativar a nossa fé. Coloca diante do Senhor agora aí a sua necessidade, o seu problema. Invista esse tempo em Deus agora, esses minutos que a gente vai passar aqui orando, buscando a presença do Senhor. Coloca no seu coração o que você precisa e coloca com fé mesmo. Coloca diante do Senhor, fala: Senhor, eu creio no seu agir, eu creio que o Senhor pode mudar a minha história, eu creio que nesses últimos dias aqui eu vou ver a minha história sendo mudada. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito e que o Senhor ainda vai fazer, que talvez eu não esteja nem vendo, mas que o Senhor já está fazendo, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não é porque você não viu ainda que Deus não fez. Entenda isso. Às vezes tem coisas que o Senhor fez e você ainda não ficou sabendo. Então, em nome de Jesus, se coloca diante de Deus agora numa postura de fé. Amém? E peço ao Senhor para jogar por terra tudo que não é dele. Que o Senhor possa quebrar, desfazer, repreender todo o mal. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, nessa manhã, Deus, para Te glorificar, para bendizer o Teu santo nome, para clamar a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Deus, Ele é maravilhoso. Senhor, nós bendizemos somente a Ti, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Senhor, nós Te louvamos nessa manhã por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor já fez e que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Pai, Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia das nossas casas, tenha misericórdia das nossas famílias. Senhor, age. Faça o sobrenatural acontecer nessa manhã. Ouve a nossa oração. Senhor, visita as nossas vidas, visita nossas casas, visita nossas famílias agora, visita as nossas necessidades, Senhor, aquilo que nós temos colocado diante do Senhor, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, visita agora cada família, cada casa, cada pessoa, Senhor, cada projeto, cada necessidade agora dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor estenda a Tua mão santa e poderosa, que o Senhor haja, meu Deus, com o Teu sobrenatural, que o Senhor manifeste, Jesus, o Teu querer, que o Senhor faça milagres acontecer no nosso meio nesta manhã.
Pai, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, visita agora, Senhor, os casamentos, visita agora as vidas financeiras, visita agora, Senhor, a vida espiritual, visita agora, Papai querido, a necessidade, Senhor, do Senhor nas nossas vidas, Senhor. Pai, a necessidade de cada um de nós, Senhor, de nos reerguermos diante da Tua presença, de buscarmos mais a Tua face. Senhor, nos ensina, Senhor, a termos a postura correta, a termos as palavras corretas, Senhor, a falarmos da forma correta. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Manifesta, Jesus, a Tua presença, manifesta, Senhor, a intimidade do Teu Espírito Santo. Manifesta, Jesus, agora, Senhor, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Espírito Santo de Deus, Senhor, visita agora, Senhor, os filhos, meu Deus, que estão, Senhor, Pai, perdidos, descabeceados, Senhor, talvez estejam iludidos com coisas desse mundo, com pessoas erradas. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos como pais, como mães, Senhor, cobre os nossos filhos com o teu sangue, joga por terra o mal. Queima, Jesus, toda obra contrária, Senhor, toda mentira de Satanás, toda ilusão, que caia por terra nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre nas nossas vidas. Pai, visita os casamentos, Senhor, que estão se desfazendo, que já se desfizeram. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer restauração, que o Senhor possa trazer, Senhor, um sacudir, Senhor, na Tua presença, do Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, Senhor, joga por terra todo espírito de divórcio, todo espírito de traição, Senhor, todo espírito de infidelidade, de adultério, Pai. Joga por terra, Senhor, toda maldição hereditária, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Senhor, visita, meu Deus, a saúde dos teus filhos, visita a nossa saúde, as nossas vidas. Papai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Espírito Santo, grande, poderoso, fiel e santo ao Senhor dos exércitos. Grande, poderoso, fiel e santo ao Senhor dos exércitos. Deus maravilhoso, Deus bendito. Deus de cura, Deus de poder, em nome de Jesus, manifesta, haja, Senhor, no nosso meio. O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus grande, o Senhor é cura, o Senhor é libertação, o Senhor é a manifestação, Senhor, do Espírito Santo nas nossas vidas, Pai. Faz milagres acontecerem. Deus, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, declarar, Senhor, que nesses últimos dias desse propósito, Senhor, nós veremos grandes coisas, nós veremos milagres acontecendo, nós veremos respostas de oração. Senhor, nós veremos, Senhor, uma mudança de história, uma mudança de sorte. Senhor, nós veremos, meu Deus, o teu agir, o agir das tuas mãos, Senhor. Deus, o nosso meio usa de misericórdia, grande, poderoso, fiel e santo é o Senhor dos exércitos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Senhor, nos livra, Senhor, do homem sanguinário, das pessoas mentirosas, das línguas, Senhor, afiadas, Pai. Senhor, nos livra, Senhor, dos mentirosos, dos fofoqueiros, Pai. Deus, livra-nos, Senhor. Livra-nos, Espírito Santo. Usa de misericórdia, Papai querido. Usa de misericórdia, Senhor. Que esses dias, Senhor, sejam dias de poder, de cura, de libertação, de sobrenatural. Deus, traga libertação sobre as nossas vidas. Traga cura, Senhor. Senhor, de enfermidades que nós sabemos, ou de enfermidades que talvez a gente não esteja nem sabendo, mas o Teu Espírito Santo já vai trazendo cura e libertação nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, a cura, a libertação, a transformação, a manifestação do Teu poder, da Tua graça, da Tua unção sobre as nossas vidas. Papai, em nome de Jesus, faça milagre no nosso meio. Haja, meu Deus, no sobrenatural do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Grande, poderoso, fiel e santo é o Senhor dos exércitos. Senhor, responde as nossas orações. Responde, meu Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos. Responda.
Senhor, dentro do que já vemos e do que nós não vemos ainda. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus tenha misericórdia, visita cada coração aflito, visita agora, Senhor, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que precisam de portas abertas, as pessoas que precisam de portas nos seus de empresas, nos seus empregos. E Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça milagres, Pai, nos resultados, nas vendas, nos contratos. Pai, o que quer que seja, meu Deus, que essa pessoa esteja precisando na vida, Senhor, financeira, profissional, que o Senhor possa trazer resposta nessa manhã. Abre portas aonde não há portas, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Abre portas, Senhor, aonde não há portas. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus nos dê, Senhor, a fé, Pai. Nos dê o dom de fé, Senhor, nos dê o dom de cura, nos dê o dom, Senhor, de profetizar, de orar, Senhor, de ver, meu Deus, milagres acontecendo no nosso meio. Senhor, responde as nossas orações. Responde, Senhor, o nosso clamor. Em nome de Jesus Cristo. Joga por terra, meu Deus, os impedimentos, os embaraços, as obras contrárias. Papai, em nome de Jesus Cristo. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Espírito Santo. Em nome de Jesus, você que precisa de um milagre. Você que quer se humilhar diante da presença de Deus, sabe que existe uma coisa poderosa, que é se humilhar diante da presença de Deus. Se humilhar diante da presença de Deus é só para quem sabe muito qual é o seu valor. Se humilhar diante da presença de Deus é só para quem realmente sabe o que está fazendo, sabe? Então, em nome de Jesus, se você precisa de um milagre, quer se humilhar na presença de Deus, a palavra do Senhor fala que a gente tem que se humilhar. A palavra do Senhor fala assim: humilhar-vos diante da potente mão do Senhor. Existe uma mão do Senhor que não é qualquer mão, é uma potente mão, sabe? E a gente precisa, e só quem é realmente muito consciente, só quem realmente é muito consciente do Deus que serve e dos milagres que espera, sabe? E das curas e das libertações, só quem é muito consciente do que Deus pode fazer é que sabe o poder e a grandeza que é você se humilhar diante de uma mão muito potente como a mão do Senhor. Porque, deixa eu te falar, às vezes a gente acha difícil se humilhar diante da presença de Deus, a gente acha difícil obedecer a Deus, a gente acha difícil honrar a Deus. Parece que sempre é muito pesado fazer qualquer coisa que seja para Deus. A gente está muito disposto a fazer qualquer coisa para qualquer pessoa, mas quando é para Deus sempre parece que tem um fardo um pouco maior. Parece que é mais difícil, parece que é mais penoso, parece que nos custa mais. E a gente não percebe que a gente faz coisas muito piores para as pessoas que não podem fazer nada por nós. Sabe? A gente às vezes não a gente às vezes vai se humilhar na presença de um homem, de uma mulher, porque é poderoso, porque é rico, porque é famoso, porque é sei lá o quê. A gente sempre trata diferente uma pessoa quando ela tem alguma notoriedade. A gente acha fácil falar bonzinho, a gente acha bem mais fácil
pedir um favor e se humilhar diante de uma autoridade, por exemplo. Mas quando a gente fala de Deus, a gente acha tão difícil fazer qualquer coisa. Isso é muito natural. Mas quando você vai se tornando consciente do que você está fazendo e do que você está falando e com quem que você está tratando e o poder que Deus tem, quando você vai se tornando cada vez mais consciente, você vai vendo que é muito fácil falar com o Senhor, se humilhar diante da presença dEle, fazer algo para Ele, demonstrar algum tipo de gratidão, de sacrifício, de louvor, de oração, de jejum, enfim. O que quer que seja que você queira fazer na presença de Deus para atrair o agir da mão de Deus a seu favor e em favor da sua casa. O fato da vida é que a gente precisa se relacionar com Deus. Qualquer coisa que você faça na presença de Deus, você faz porque você precisa se relacionar com Ele. É uma forma de você se relacionar, né? É uma forma de você começar a adquirir algum tipo de intimidade, de você começar a entender mais sobre Ele, de ter realmente um relacionamento. Então, deixa eu te dizer, em nome de Jesus, se humilhe diante da potente mão do Senhor. Sabe, aproveite esses dias, essa reta final. Ontem, na parte da manhã, o Senhor falou claramente comigo, sabe? Que esses últimos dias de propósito é tempo de muito louvor. Eu ia até gravar um stories, mas acabou que foi tão corrido o dia que eu acabei não gravando. Mas o Senhor falou claramente comigo que esses últimos dias agora, o Senhor vem falando muito, muito a respeito dos louvores. E o Senhor falou claramente comigo que esses últimos dias nós temos que ficar louvando. E ontem eu até falei, nossa, vou gravar um story, eu vou falar isso pro pessoal, porque o Senhor falou claro no meu coração. Então, deixa eu te dizer uma coisa, se você quiser fazer. Ofereça sacrifício de louvores nesses últimos dias. Passe a maior parte do tempo que você puder e conseguir louvando. Louvando. Cante, louve e ofereça como sacrifício de louvor. Por que a gente fala sacrifício de louvor, né? Por que a palavra fala sacrifício de louvor? Porque às vezes a gente não quer, às vezes até louvar se torna um sacrifício. Porque louvor de verdade, não é louvor da boca para fora, nem louvor que você vai botar para ficar tocando e vai ficar pensando em outras coisas, não vai estar louvando de fato. Não, vamos fazer desses últimos dias de louvores de verdade, louvores que estejam saindo de dentro do nosso coração. Ai, Aline, vai ser um pouco difícil porque esses dias eu tô chateada, esses dias eu não tô bem, esses dias aconteceu alguma coisa, esses dias não sei o quê. Então, mas oferece como sacrifício de louvor. Louve mesmo que você esteja sem vontade. Mas busque dentro do seu coração essa força e essa vontade de glorificar o nome do Senhor. Enquanto a gente está louvando, enquanto a gente está exaltando o nome do Senhor, enquanto a gente está buscando a face dele, enquanto a gente está cantando sobre ele. A gente já vem falando sobre isso, né? Algumas lives atrás aqui, a gente estava falando a respeito de que toda música atrai um tipo de espírito. Toda música atrai algum tipo de espírito. Então, que você louve nesses últimos dias de uma forma diferente e que você consiga atrair o Espírito Santo. Que você consiga atrair o Espírito Santo.
Atrai o Espírito certo. Atrai o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Então, louve nesses últimos dias. Vamos ler aqui a palavra. Ontem a gente leu uma palavra tão poderosa, né? O Senhor falou conosco desde o início da live que Ele ia responder as nossas orações com fogo. Quem não assistiu a live de ontem, eu postei ela ontem à noite no canal. Então, quem não assistiu, eu sugiro que assista. E quem assistiu, talvez seja a hora de você assistir de novo. Porque foi uma palavra, um tempo muito precioso que o Senhor falou conosco a respeito da resposta de oração. Resposta de oração. Oração que nós vamos fazer diante do Senhor, amém? Em nome de Jesus. A Cíntia perguntou do canal. O canal é o mesmo aqui embaixo, Cíntia. Eu coloquei aqui o meu Instagram pessoal, Aline Dentro do Propósito. Se você for lá no meu Instagram pessoal, você vai no link da bio. Lá você vai ter o grupo do WhatsApp de oração. Você vai ter o canal do YouTube e você vai ter o e-book Dentro do Propósito. Enfim, então você pode entrar, tá? Os links estão disponíveis lá no link da bio do Aline Dentro do Propósito. Quem não tá lá no meu Instagram pessoal, vai pra lá. Pessoal, depois que terminar esse propósito, eu não vou mais fazer live nesse perfil. Eu vou fazer só no perfil Aline Dentro do Propósito, viu? Então, quem não tiver lá, vai acabar que vai perder as lives ou vai ficar desinformado. Então, quem não tiver lá no Aline Dentro do Propósito, vai pra lá. Vamos ler a palavra. A palavra a gente vai continuar lendo a respeito de Elias. O Senhor está querendo levantar Elias no nosso meio, amém? Ontem a gente leu esse texto dele tão lindo, onde ele confronta, né, o pessoal servindo um outro Deus, né, que era o Deus de Baal, e a forma como ele lidou e como ele foi ousado e como o Senhor responde, como Deus gosta de gente ousada. Sabia disso? O Senhor gosta de gente ousada. O Senhor não gosta de gente desequilibrada, é diferente. Mas o Senhor gosta de gente ousada, sabe? De gente que enfrenta coisas por causa dele. E a gente vê a forma como Elias enfrentou essa situação de uma forma tão corajosa e tão poderosa ao mesmo tempo. E como o Senhor foi fiel a Elias. Ele era o único profeta do Senhor contra 450 profetas de Baal. E ele lança um desafio. Perceba que o desafio foi lançado por ele. Perceba que ele enfrenta a situação com muita fé e com muita ousadia. E a resposta de Deus foi certeira na oração e no propósito dele. Então, vamos ler mais sobre esse homem, vamos entender mais sobre esse homem, amém? Vamos ter mais posturas como a de Elias, vamos ter mais fé como Elias tinha, vamos ter mais intimidade com o Espírito Santo como Elias tinha, amém? Vamos ler aqui, a gente vai ler 2 Reis 18, a gente vai ler aqui no 41 hoje. Quem não assistiu a live de ontem precisa assistir. Foi poderoso que Deus falou conosco. O Senhor falou desde o início da live que Ele estava respondendo as nossas orações, Ele estava respondendo os nossos clamores, os nossos propósitos com fogo. Então o Senhor, Ele está nos respondendo, amém? Vamos ler aqui a palavra? Em nome de Jesus.
Segunda Reis 18, versículo 41. E a palavra está dizendo assim: em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. 42. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo. Prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse a seu servo: vá e olhe na direção do mar. Peraí, tem uma pessoinha aqui querendo descer. Vamos começar de novo. Pipoca tá me atrapalhando. Então vamos ler aqui de novo. 1 Reis 18, 41. Em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Acabe era um rei e Elias era um profeta. E Acabe foi comer e beber, porém, Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. A gente estava acabando de falar a respeito de se humilhar, né, diante da potente mão do Senhor. A gente estava acabando de falar disso. E olha só. E o que ele fez? Ele foi até o Monte Carmelo. Esse Monte Carmelo era um monte que as pessoas iam para fazer oração, para ter um tempo de qualidade com o Senhor, sabe? Jesus também, ele foi para o monte orar, né? Tem muitas pessoas que vão no monte até hoje, né? Que moram em lugares que dá para fazer isso, né? Onde tem que ter segurança, né? Então, tem pessoas que ainda gostam de fazer isso. E prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Então, ele sente uma necessidade de se humilhar diante da presença de Deus e de tirar um tempo de qualidade com o Senhor, sabe? E versículo 43, depois disse a seu servo: vá, olhe na direção do mar. O servo foi e olhou, depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Olha só, presta atenção aqui. Olha o que está acontecendo. Esse cara vai para o monte para ter um tempo de qualidade, para orar e para falar com o Senhor e para mover a mão do Senhor em favor das causas dele ou do povo dele. Entende? Então, presta atenção. Ele tem um tempo de qualidade. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? Levantar 3 horas da manhã para orar, para falar com o Senhor, para ter um tempo de qualidade com o Senhor. E ele estava no monte, orando, com seu rosto no meio das suas pernas, ou seja, num sinal de humilhação mesmo, de prostrar mesmo diante do Senhor. E ele vira para o servo dele e fala assim: vai lá, olha em direção ao mar. E o servo vai lá e não vê nada. Então, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está orando aí, já está na reta final do propósito e não viu nada ainda. Talvez você está aqui: meu Deus, o propósito está acabando. Eu não vi nada acontecendo ainda. Era mais ou menos o que estava acontecendo com Elias e com o servo dele. Ele falou: vai lá, olha em direção ao mar. Vê lá o que você vê e me conta. E o servo dele vai lá, olha, tá tudo normal, não viu nada. E ele voltou e falou: olha, lá na palavra está dizendo assim, versículo 43, depois disse a seu servo: vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou, depois voltou e disse: não vi nada.
não é? Então, talvez tem pessoas aqui que tá mais ou menos nessa mesma situação. Ali tô no meu 18º dia de oração e não vi nada. E aí Elias mandou ele voltar lá 7 vezes, né? Talvez pode ter gente aqui pensando assim, talvez pode ter gente aqui pensando assim, pode ter gente aqui pensando assim, eu fiz o propósito da madrugada, agora a Aline falou que Deus falou que é pra gente louvar. E aí, eu não sei o que mais que Deus vai falar daqui até o final. Mas deixa eu te falar. Ele falou assim, vai lá de novo. E o servo ia, olhava em direção ao mar e voltava e falava, não vi nada. Não, mas vai de novo. Aí ele vai lá, olha em direção ao mar, olha, volta e fala, não vi nada. E assim foi. 3, 4, 5, 6. E na 7ª vez, deixa eu te falar uma coisa. Não esteja disposto a desistir na primeira vez que você não vê nada. Não é porque você não viu nada que Deus não está fazendo. Não é porque você foi lá, olhou para a direção do mar e não viu nada, que o Senhor já não respondeu a sua oração. Não é porque você foi lá, olhou e não viu nada, que Deus não fez. Que Deus não livrou, que Deus não curou. A gente precisa se acostumar a olhar, não ver nada e continuar sabendo que Deus já fez. Você entende? E aí a palavra lá vai continuar dizendo, ó. 7 vezes Elias mandou e ele foi. E que ele fosse e olhasse. Versículo 44. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse, vi subir do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Gente, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Olha para sua mão. E imagina isso no céu. E esse cara vendo essa nuvem pequenininha. Então Elias lhe disse, vá depressa dizer a Acabe, apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Olha isso. Elias era muito cheio do Espírito Santo, muito cheio de Deus, muito ousado. Então, o servo vai lá 7 vezes e volta. Vai 7 vezes, vai lá 6 vezes. Na 7ª ele fala, olha, eu vi uma nuvenzinha bem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Aí Elias continua ousado. Sabe o que eu estou entendendo? Que Deus está levantando alguns Elias, a ousadia de alguns Elias, o Senhor está instalando na nossa vida. Em nome de Jesus. Você entende? O Senhor precisa instalar em nós alguns drives de ousadia nesses últimos dias. E aí, quando ele volta com essa notícia, eu vi lá uma nuvenzinha do tamanhozinho da mão de um homem. A maioria de nós aqui ia falar, o que uma nuvenzinha do tamanho de uma mão de um homem vai fazer? Isso aí nem é resposta. A maioria de nós ia o quê? Ignorar. A maioria de nós ia o quê? Murmurar. A maioria de nós ia o quê? Não dá valor nenhum. A maioria de nós ia estar nem aí.
Mas Elias falou, opa, mãozinha, a nuvem do tamanho da mão de um homem, no céu inteiro uma nuvenzinha do tamanho da mão de um... Ah, tá bom. Avisa lá, Acabe, então, para ele pegar o carro dele e voltar, porque senão a chuva vai vir, vai pegar ele. Olha que homem ousado. E aí no 45 ele fala, em pouco tempo o céu ficou escuro. Olha isso, em pouco tempo. Em pouco tempo que subiu uma nuvenzinha do tamanhozinho da mão de um homem. O tempo ficou escuro. O céu ficou escuro com nuvens. O vento forte trouxe uma grande tempestade, olha assim. E Acabe partiu em sua carruagem em toda velocidade para Jezreel. Então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe, até a entrada de Jezreel. Olha isso. Então entenda uma coisa. Entenda o que Deus está falando conosco. A palavra falou o quê? Em pouco tempo. Em pouco tempo. No versículo 45. O céu ficou escuro, cheio de nuvens. Uma nuvenzinha que era do tamanho da mão de um homem. A partir do momento que Elias profetizou que ia vir uma grande tempestade, o que aconteceu? Em pouco tempo veio uma grande tempestade. O céu ficou todo escuro. Deixa eu te falar uma coisa. Não ignore as nuvenzinhas do tamanhozinho da mão de um homem. Não ignore. Às vezes é dessa nuvenzinha que Deus vai mandar a grande tempestade, a grande chuva. Você não sabe, mas às vezes é dessa portinha pequena que Deus está abrindo nesses dias. Você está aí esperando uma portona gigantesca e de repente aparece uma portinha pequena. Profetiza que essa portinha pequena vai se transformar numa portona grande. E em pouco tempo, você vai ver o tamanho da porta que Deus vai transformar. Essa porta pequena. Você consegue entender isso? Não é porque você foi lá, olhou na direção do mar uma vez e não viu nada, que isso significa que Deus não vai fazer. Aguenta até a 7ª vez. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Para de querer andar debaixo das suas expectativas. Não é porque não veio debaixo da sua expectativa que Deus não vai fazer uma grande tempestade. Que Deus não vai fazer uma resposta grande. Que Deus não vai fazer uma coisa incrível. Que Deus não vai fazer algo que vai ser sobrenatural. De uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem que apareceu na 7ª vez que um homem de Deus falou que vai lá ver o que você vê. Aline, mas ele não era homem de Deus, por que não apareceu da primeira vez? Por que não apareceu no primeiro minuto? Na primeira vez que ele mandou o servo dele, já não apareceu lá uma tempestade, já não fechou o céu, já não ficou tudo escuro, já não caiu uma chuva. Deixa eu te falar, trabalhe as suas expectativas. Alinhe as suas expectativas. Uma coisa eu vou te garantir, o Senhor vai fazer maior e mais... Não sei se essa palavra, mas... o Senhor vai fazer maior do que você pensa. Mas você precisa alinhar as expectativas. Às vezes vai vindo uma resposta pequena, às vezes vai vindo uma porta pequena, às vezes vai vir de uma resposta pequena, mas vai vir. E a bênção será grande. A palavra disse que foi o quê? Uma grande tempestade. Olha, 45. Em pouco tempo o céu ficou escuro com nuvens. O vento forte trouxe uma grande tempestade.
Não é porque a nuvem é pequenininha que a tempestade não vai ser gigante. Não é porque a porta é pequenininha que a vitória não vai ser gigante. Não é porque a resposta foi pequena que a bênção não vai ser gigante. Você entende? O Senhor, Ele é Deus que Ele pode fazer de uma pequena nuvem uma grande tempestade. O Senhor é Deus que pode fazer de uma pequena oração uma grande resposta. O Senhor é Deus que pode fazer de uma pequena porta uma porta gigantesca. Então deixa o Senhor conduzir. E não importa se você já foi lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou se você já está na 7ª vez que você está batendo nessa porta, que você está clamando, que você está buscando. Entenda, a nuvem pode ser bem pequenininha, mas não significa que Deus não vai fazer. Nesses últimos dias, Deus tem ministrado no meu coração, sabe o quê? Não é porque você não está vendo que eu já não fiz. O Senhor tem falado muito isso no meu coração. E eu tenho vigiado a minha postura, sabe? E eu vou postar um vídeo amanhã cedinho que fala justamente disso. Fala justamente disso. De você cuidar da sua postura, sabe? Diante de Deus. Amanhã eu vou postar um vídeo que fala da postura que os discípulos tiveram quando veio a tempestade no barco, quando eles estavam fazendo uma travessia em alto mar e veio uma grande tempestade. Jesus estava dormindo na proa do barco. E eles chegam diante de Jesus desesperados, com uma postura muito ruim. Por quê? Porque eles estavam anunciando para Deus o tamanho da tempestade. E muitas vezes a gente vai precisar anunciar para a tempestade o tamanho do nosso Deus, sabe? Então, uma coisa que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias é que não é porque eu não vi que Deus já não fez. Não é porque o servo de Elias foi lá e olhou em direção ao mar e não viu nada, que a tempestade não vinha. Ela vem. Ela vai vir. Quando tem um homem de Deus, uma mulher de Deus orando, meu irmão, minha irmã, ela vem. A resposta vem. A resposta vem. Imagina a situação de Elias, né? Ele orando no monte, se humilhando diante da presença de Deus. A palavra ali nos deu detalhes que ele estava com o rosto no meio das pernas, né? Ou seja, ele estava numa postura de humilhação mesmo. Orando, orando, orando. E falando, vai lá. E o cara voltava e falava, não vi nada. E ele orava mais um pouco e falava, vai de novo. E ele ia lá e não via nada. E Elias continuava orando. E ele falava, vai de novo. E isso por 6 vezes, 7 vezes. Na 7ª vez ele falou, olha, subiu uma nuvenzinha, bem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. E ele vira e fala, então vai lá em Acabe, fala para Acabe que é para ele organizar lá o carro dele, porque senão a chuva vai pegar ele. Então deixa eu te dizer uma coisa, aprenda a profetizar e vai acontecer. Aprenda a continuar orando, mesmo se a primeira resposta ainda não for a que você espera, e continue orando. Aprenda a ter uma postura diante de Deus como quem, mesmo que ainda não viu, sabe que Deus já fez. E continue orando. Amém? É continuar orando, é continuar numa postura de quem sabe Deus que serve. É continuar numa postura de que sabe o que significa uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem que vai se transformar numa grande tempestade. Em nome de Jesus, vamos orar?
Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos nessa manhã pela essa palavra, pelo que o Senhor falou conosco nessa manhã e por essa palavra que está lá no livro de 2 Reis. Senhor, levanta Elias aqui no nosso meio nessa manhã. Levanta homens e mulheres de Deus ousados na tua presença, que sabem que Deus que serve e que estão dispostos a desafiar qualquer situação para ver o agir de Deus nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Jesus, porque eu creio que o Senhor já respondeu as orações com fogo, como o Senhor disse ontem. E que ainda que a gente não esteja vendo ou não tenha visto ainda, não significa que o Senhor já não fez. Eu creio que o Senhor já agiu durante esses dias. Eu creio que essa pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, ela vai se transformar numa grandíssima tempestade. Ou seja, que o Senhor vai agir através das pequenas coisas para fazer coisas grandiosas nas nossas vidas, por nós e através de nós. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos porque Tu és Deus. Obrigada por falar conosco, obrigada por estar no nosso meio, obrigada por nos encher de fé, obrigada por levantar homens e mulheres como Elias hoje, nesta manhã. Em nome de Jesus, cheios de ousadia, cheios de intimidade com o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar que essas nuvens pequenininhas que nós estamos vendo do tamanho da mão de um homem, Senhor, vão se transformar numa grande tempestade para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém, eu creio nisso, eu creio nessa palavra, eu creio no agir das Tuas mãos, eu creio no Teu poder, eu creio na Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Eu creio porque o Senhor é bom. Escreve aqui nos comentários pra gente poder encerrar, 30 segundinhos. Escreve assim: eu já vejo uma grande tempestade chegando. Essa tempestade, ela está simbolizada por uma grande vitória, uma grande chuva. Escreve aqui: eu já vejo uma grande tempestade, uma grande chuva. A tempestade aqui não está no sentido ruim, está no sentido bom. De tempestade, de muita chuva, de muita vitória, de muita bênção. Tempestade está aqui no sentido de ser um aglomerado de chuva, de resposta, de oração. Em nome de Jesus, firma suas estacas nisso, firma sua fé nisso, firma a sua ousadia em Deus nisso. Que você está vendo essa tempestade gigantesca de resposta, de oração, de cura, de transformação, chegando na sua vida, na sua casa, na sua família, pela fé, em nome de Jesus. Libera essa palavra no mundo espiritual, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua saúde, sobre aquela causa na justiça, sobre aquela injustiça que fizeram com você. Libera essa palavra. Sobre os problemas, sobre a vida dos seus filhos, sobre as dívidas, sobre as portas fechadas. Libera. Eu já vejo uma grande tempestade, uma grande nuvem, uma grande vitória. Em nome de Jesus. Se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade de liberar essa palavra no mundo espiritual sobre você, a sua casa e a sua família. O mundo espiritual, ele é regido por palavras. Ele é movimentado por palavras. Por isso que eu estou falando, libera essa palavra sobre você. Manuseia essa palavra da forma correta. Em nome de Jesus, eu já vejo uma grande vitória, amém.
uma grande vitória, uma grande vitória. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Amanhã a gente vai para o nosso 19º dia. Hoje, né? A gente já vai para a reta final dos 3 últimos dias. Deixa eu te falar uma coisa. Usa esses 3 últimos dias, né? Que se você usar a partir de hoje, fica sendo de hoje até amanhã 24 horas, de amanhã depois mais 24 e depois mais 24. E aí encerra com o encerramento da live. Usa esses 3 dias glorificando e exaltando o nome do Senhor, louvando o nome do Senhor. Se você começar hoje, você vai terminar junto com a live. Esse propósito de louvores, sabe? Use esses últimos 3 dias para louvar o tempo que você puder, dentro do carro, indo de um lugar para o outro, dentro do ônibus, bota um fone no ouvido e mesmo no meio, quando você estiver no meio de muitas pessoas, esteja com o fone ligado no céu. E eu creio que a gente vai ver um grande agir de Deus nesses últimos dias. Mas não adianta ficar botando louvor para tocar e ficar pensando na morte da bezerra. Você precisa fazer isso direito. Você precisa realmente estar devolvendo, entregando para Deus um propósito de oração e de louvores. Então esteja glorificando o nome do Senhor durante esse tempo todo. Em nome de Jesus, amém? Amém. Deus abençoe vocês. Quem não está lá no grupo do WhatsApp, vai para lá. Quem não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva. Quem não assistiu a live de ontem, que o Senhor falou conosco a respeito de Elias e de como ele age, né, no meio das situações, e que eu acho que a gente tem muito que aprender com ele. Vai lá, assista a live de ontem. Essa daqui vai para o YouTube também, para quem chegou aí atrasado. E aproveite esses últimos dias na presença de Deus. O Senhor está fazendo o Senhor vai fazer grandes tempestades através de uma pequena nuvem nas nossas vidas. Então, não pare, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, sua família, sua casa, seu dia, sua semana. E amanhã nós estamos aqui 3 horas, a partir das 3 horas da manhã. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Amém.